Eu estou muito contente com essa prova da UERJ e tenho certeza que professores e professoras também estão, porque apesar de ser um ano atípico, difícil para muitos, inclusive em termos de estudo, a gente alertou, a gente falou que a prova viria com um nível mais elevado e eu, pelo menos, consegui abarcar todos esses conteúdos nos locais onde eu trabalho e com os meus alunos particulares. Então, eu estou muito realizado, muito satisfeito. É claro, vamos resolvê-la aqui de maneira bem cautelosa e vocês vão ver que tudo que eu falei com vocês estava nessa prova. E aliás, em termos de ótica, eu estou mais do que feliz, porque tanto no meu Instagram quanto no YouTube eu coloquei aquela questãozinha ali. Vamos lá? Nossa primeira questão diz o seguinte: observe a reprodução da tela Cena Rural de Cândido Portinari, na qual um trabalhador faz uso de uma enxada. Considere que um lavrador utiliza uma enxada de massa igual a 1,3 kg. Para realizar determinada tarefa, ele faz um movimento com a enxada que desloca seu centro de massa C entre os pontos X e Y. Então, desloca o seu centro de massa entre os pontos X e Y sucessivamente em uma altura H média de 0,8 metros. Esse movimento é repetido 50 vezes, de modo que ao final da tarefa, a força exercida pelo lavrador realiza o trabalho T maiúsculo. Observe o esquema. Então tá aqui, ó, fica oscilando entre x e y, uma altura de 0,8 metros, e esse processo é repetido 50 vezes. Ele fala para considerar a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e ele quer o valor mínimo de T, o trabalho, em joules. Bastava lembrar que o trabalho pode ser calculado numericamente, né, como sendo ali a nossa força vezes o deslocamento que ela vai realizar e o cosseno do ângulo de θ entre a força e o deslocamento. Essa força, certamente, é a força-peso que está ali trabalhando. Então, a gente vai calcular como sendo mg. Esse deslocamento é a nossa altura. E esse ângulo do cosseno vai ser o zero, porque a força e o deslocamento estão na mesma direção. O cosseno de zero é 1, então vai ficar mgh. A massa é de 1,3, g é 10, e a altura é 0,8. No entanto, não se esqueça que esse processo será repetido 50 vezes. E ele quer esse trabalho total aí. Então, ó, o trabalho total, beleza? É toda essa continha aí. Você fazendo tudo isso vai achar 520 joules, porque já está tudo na unidade do SI, gabarito letra B. Sigamos adiante. Espero que você esteja curtindo o meu trabalho até aqui e antes de a gente dar prosseguimento à resolução das questões, deixa eu só te pedir para se inscrever aqui no canal, porque primeiro é de graça e você já me ajuda bastante com esse feedback para eu saber se você está gostando ou não das resoluções e isso me dá uma força bacana mesmo, galera. Então, brigadão aí pela moral. Uma empresa testou 4 molas para utilização em um sistema de fechamento automático de portas. Para avaliar sua eficiência, elas foram fixadas a uma haste horizontal e em suas extremidades livres foram fixados corpos com diferentes massas. Então aqui o desenho e observe na tabela os valores tanto das constantes elásticas K das molas quanto das massas dos corpos. Então tem K e tem massa. Para que o sistema de fechamento funcione com mais eficiência, a mola a ser utilizada deve ser a que apresentou maior deformação no teste. Essa mola está identificada pelo seguinte número. Vamos à questão. A questão vai nos trazer uma situação de equilíbrio, né? Onde a força resultante é igual a zero. Trata-se aqui de uma situação onde há um equilíbrio das forças. Claro, a mola ela vai ser esticada num determinado momento, inicialmente, mas depois que ela é esticada, você vai ter uma situação de equilíbrio ali desse sistema massa-mola. No equilíbrio, a gente sabe que vai ter ali a força-peso sendo equilibrada por essa força elástica, que é dada pela lei de Hooke, Kx, nesse regime onde a gente tem um regime elástico, né? Então, se ele quer a maior deformação, vamos isolar o x, que significa deformação, e vamos ter mg sobre k. Olha o que eu vou fazer. Eu vou só reescrever isso aqui de uma outra maneira, porque eu queria que vocês percebessem que não adianta ficar gravando formulazinha se você não sabe usar essa formulazinha. Esse resultado aqui, a gente acaba percebendo que m sobre k, a razão m sobre k, é o que está aqui na tabela. A gente vai trabalhar com ela.
já que a aceleração da gravidade é uma constante. Então a gente vai ver que quanto maior for a razão m, massa, sobre k, constante elástica, quanto maior for essa razão, maior será a deformação. Mas como eu avalio essa razão aqui, João? Como é que eu vejo que ela é maior? Matemática básica. Quanto maior for o numerador, né, maior também vai ser esse resultado todo. Aliás, nem precisava pensar muito assim, galera. Era só verificar aqui os números. Vejam que se é a massa sobre a constante elástica, 0,9, que é a massa, dividido por 0,9, que é a constante, isso vai dar 1. Olha, nem precisa tanto se preocupar com as unidades. Pô, João, aqui não está Newton por metro, tem que passar... Gente, ele só quer que você avalie quem vai ter a maior deformação. Ó. Então, 0,9 dividido por 0,9 igual a 1. Se eu pego 1,2 dividido por 0,8 da mola 2, nós vamos ter aí como resultado 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Se eu pego 1,8 e divido por 0,6, nós vamos ter como resultado 3. Por enquanto, essa é a mola que tem maior deformação. Se eu pego 1,4 e divido por 0,7, a gente vai ter 2. Opa, então a 3 realmente é a maior deformação, gabarito letra C. Considere um circuito contendo um gerador de resistência interna R constante e não nula. O gráfico que representa a variação da tensão elétrica U em função da corrente I estabelecida nesse circuito é... Mais uma questãozinha onde quem foi meu aluno reviu isso aqui de maneira tranquila. É uma questão básica em termos de gerador. É claro que às vezes a gente acaba delegando, né, e deixando de lado esse gerador para um outro momento e às vezes nem vê. Então, quem viu o gerador se deu bem, porque essa aqui é uma questão muito básica, muito tranquila, não tem nem conta para fazer, é só reconhecimento da equação característica do gerador e o gráfico correspondente. Se você se lembrasse que U igual a epsilon menos RI, onde U é a tensão elétrica, epsilon é a força eletromotriz, a FEM, R é a resistência interna e I é a intensidade de corrente elétrica, você sabe que isso aqui é Y igual a B menos AX, ou seja, uma função afim, uma função do primeiro grau, onde a reta é decrescente porque o coeficiente angular é negativo. E vejam que U em função de I é exatamente o gráfico que te leva à letra A, né? O Y em função do X. Lembrando que esse epsilon faz o papel do coeficiente linear, o B, né? Nesse caso ali, e o R, que é a resistência interna, fazendo o papel do coeficiente angular, da inclinação dessa reta ali. Bora? Na figura a seguir está representado um decantador utilizado em um processo de remoção de impurezas da água, como partículas de terra e de areia fina. Observa-se que, da altura onde se inicia a decantação até o fundo do decantador, há uma distância de 36 centímetros. Considerem-se os seguintes dados. Aí temos aqui terra e areia com as suas velocidades de decantação em metros por segundo e aqui o tempo de descida até o fundo do decantador em segundos. E ele quer a diferença entre esses tempos em segundo. Galera, é uma questão que vai falar para a gente de um MRU, um movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade ela é constante, ó. CTE é a abreviação de constante. Quando a velocidade é constante, eu estou dizendo que tanto o módulo, a direção e o sentido são constantes. Então, se a gente quer calcular o tempo de cada uma, nós temos que fazer tempo igual a d dividido pela velocidade, onde d seria essa distância, que no caso aqui é essa altura, mas enfim, essa é a representação. Então, bastava a gente saber essa equação, tranquilíssima, né? A gente tem aí que o tempo da Terra vai ser de 36, né, centímetros. Vamos ter que passar isso para metro, porque já que ele quer em segundos, vamos passar isso para metro. Vai ficar 0,36, dividido pela velocidade da Terra, que é de 0,01. Isso aqui vai levar a gente a 36 segundos. A mesma coisa para o tempo da areia, vou botar assim, ó, TA, que é igual a 0,36 também, é a mesma distância, e a velocidade que muda, 0,24. A gente vai ter aqui 36 dividido por 24. Se a gente fizer as simplificações, a gente chega a 1,5 segundos. Ele quer a diferença, 36
menos 1,5. Isso vai dar 34,5 segundos. Muito tranquilinha também, gabarito letra D de dado. Em uma experiência de calorimetria, os corpos A, B e C, que possuem massas, temperaturas e energias térmicas distintas, são colocados em um recipiente isolante térmico e de paredes rígidas, suspensos por fios ideais, conforme a ilustração abaixo. Em seguida, através da válvula V, olha aqui a válvula V, retira-se grande parte do ar no interior do recipiente. A partir desse instante, predomina um processo de transferência de calor entre os corpos, o que altera os valores de determinada grandeza, física. Qual é esse processo de transferência, vou melhorar aqui, né? De energia, por calor e a grandeza física em questão? Galera, se a gente pensa lá nos processos de transferência de energia por calor, nós temos a condução, nós temos também a convecção e também temos a irradiação ou radiação apenas, também vale esse termo. Só que os dois primeiros, galera, eles dependem do movimento de partículas, do movimento de matéria. Mas ele não falou que retirou-se grande parte do ar que tinha ali, do interior, né? Então, se retirou matéria, não pode ser condução, não pode ser convecção, restando ali a irradiação. De fato, todos esses corpos A, B e C aqui, eles estão em agitação térmica. Quando tem a agitação térmica, nós temos também a irradiação acontecendo. Então, esse seria o processo de transferência de energia. E é claro que isso vai alterar a temperatura, né, cara? Não vai alterar a massa. Então, isso leva a gente para o gabarito de letra C. Tranquilinha também essa questão. Um elétron E, de massa m e carga q, executa um movimento circular uniforme, um MCU, devido à ação de um campo magnético constante de intensidade 3 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Observe no esquema a orientação do campo e o sentido do deslocamento do elétron. Então, o campo ele está saindo do plano da folha, a velocidade está para vertical para cima. Consequentemente, quando a gente aplicar a regra da mão, seja direita ou esquerda, a gente vai verificar que para um elétron, partícula carregada negativamente, a força vai ser direcionada para o centro dessa trajetória circular, radial para dentro da trajetória circular. Vejam que, se a gente aplica a regra da mão direita, por exemplo, os dedos todos, né, ficam na direção da velocidade. Depois a gente pode fechar essa mão no sentido onde o campo está sendo direcionado. O campo ele não tá para fora do plano da folha, então a gente faria isso aqui. E o dedão aponta para o sentido da força. Isso seria para uma partícula positiva, porque o que a tua mão revela é para uma partícula positiva. Só que você vai imaginar essa inversão do dedo. Você não vai inverter o dedo, você só imagina que, como é um elétron, uma partícula negativa, a força está para o outro lado. Simples assim. Isso é a regra da mão direita. E nós também podemos utilizar a regra da mão esquerda, onde você vai fazer lá o faça bom vestibular, né? A regra mnemônica que eu falei para vocês também, faça bom vestibular, e aí você vai verificar que a força está para a direita, horizontal para a direita, caso fosse uma positiva, uma partícula positiva. Se trata de um elétron, então você imagina que é no outro sentido. Agora vamos analisar toda a dinâmica do problema. A gente sabe que essa força magnética será a única força que vai atuar sobre esse elétron. Desprezamos aqui completamente a força gravitacional, haja vista que a massa desse elétron é muito pequenininha, né? Então ela é desprezível mesmo. E já que ela é a única força que atua sobre esse elétron, ela vai ser a resultante. No entanto, a gente está no contexto do movimento circular. Então é a resultante centrípeta. Ah, garoto, a gente vai ter agora Q, V, B, seno de θ, só que esse θ aqui é de 90 graus, né, galera? Porque é 90, ou seja, o ângulo é entre V, velocidade, e B, campo magnético. V e B estão perpendiculares entre si. É um caso clássico, né, gente? Para quem já viu isso aqui, para quem estudou, sabe muito bem disso. Então, a resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre r, beleza? mv ao quadrado sobre r, que também poderia ser calculada como sendo m ômega ao quadrado vezes r. Olha aí. Eu sei que muitos talvez não lembrassem dessa segunda parte aqui. Então, eu vou resolver só até aqui, beleza?
Então, olha só, resolvendo até aí, não tem problema nenhum. João, eu não lembrava disso aqui. Calma, galera, fica tranquilo. A gente vai até aqui, ó. Aqui, você sabe que em função do raio, a gente ganha Raimunda, minha vizinha aqui. Então, para quem sabe, né? Enfim, tá aí o recurso mnemônico, eu sou muito ruim nisso. Então, raio é igual a massa vezes a velocidade dividido pela carga e o campo magnético. Aí você poderia lembrar que V é igual a ômega vezes R, vezes o raio. Isso aqui a gente aprende lá em movimento circular uniforme, inclusive. Quando você unisse essas duas informações, veja, eu vou substituir a velocidade aqui na equação do raio, né? Então a gente vai ter que o raio é igual a m ômega vezes o raio de novo. Então já viu que ele vai cancelar, dividido por Q vezes B. Já que o raio corta, e a gente quer a velocidade ômega, então ômega ficará igual a Q sobre m, que é justamente a razão carga-massa, que foi inclusive dada no enunciado, vezes a intensidade desse campo magnético. E acabou. Vejam que a velocidade angular, ela não depende do raio dessa trajetória, né? É claro que quanto maior for a velocidade dessa partícula, maior será o raio. Inclusive, essa questão aqui trata justamente da frequência angular do ciclotron. Ciclotron é um acelerador de partículas onde ele vai deixando a partícula carregada, né, o elétron nesse caso, circulando em um dispositivo grande, e aí ele vai ganhando velocidade e aumentando esse raio consequentemente. Mas ele vai aumentando a velocidade, aumentando o raio, de maneira que o ômega, que é a velocidade angular, ele fique constante, ele fique inalterado. Então, ele só depende da razão carga-massa e da intensidade do campo. Olha que interessante, né? Agora, vamos substituir os valores. Incrivelmente, bastaria você multiplicar, né? Para quem gosta de ficar chutando aí, ó, talvez teria acertado no chute. Multiplicasse os números e aqui ficaria 1,6 vezes 10 a 11 vezes 3 vezes 10 a menos 5 teslas, que é o valor do campo magnético. Então, esse ômega vai ser 4,8, que é 1,6 vezes 3, o que já te leva direto para o gabarito de letra A. Olha aí, ó. Se soubesse somente isso, já teria acertado também a questão. E isso 10 elevado a 6, né? Radianos por segundo, gabarito letra A. Vamos que vamos para a última questão agora, hein? Uma lente convergente, olha aí, meus amores, lente convergente conjuga uma imagem cuja altura é 3 vezes maior do que a do objeto posicionado entre seu centro óptico e o foco principal. Esse objeto se encontra a 12 centímetros de distância do centro óptico da lente. Qual é a distância focal da lente em centímetros? Ah, galera, eu estou tão feliz com essa questão. Sabe por quê? Porque eu falei bastante disso aqui para vocês. Então vejam que quando ele fala que a altura é 3 vezes maior do que o do objeto, ele já está te informando o valor do aumento linear transversal. É A mais 3. Por que mais 3, galera? Vamos lá. Porque quando eu tenho já essa informação, A igual mais 3, eu já sei quase tudo, cara. Se não tudo, dessas características dessa imagem aí. Quando é positivo, a gente diz que essa imagem, para quem estudou lá as regras dos sinais, né? E tem vídeo aqui no canal, vou deixar até o link na descrição para esse vídeo, para que vocês relembrem. Poxa, eu falei muito disso. A imagem, ela é direita, né? Direita em relação ao objeto. Se o objeto está para cima, a imagem também. Se o objeto está para baixo, a imagem também. Mas quando é direita, ela tem aquele par, né? Sempre que tem que ser respeitado. Se a imagem é direita, ela também é virtual. Se a imagem ela é real, é porque ela é invertida. Tem sempre esses dois pares aí funcionando. E aqui 3 vezes maior, né? Então, olha lá, o tamanho 3 vezes maior. Então, a imagem ela é direita, virtual e 3 vezes maior. Galera, esse aqui é o quinto caso, tanto do espelho côncavo e também da lente convergente, porque são semelhantes, né, os casos ali. A diferença é que um reflete e o outro refrata. Aqui no caso é uma lente, então tem a imagem, tem um raio de luz sendo refratado, formando a imagem do outro lado da lente. Só isso, cara, só isso que muda, mas as características da imagem são iguaizinhas, tá aí, ó. E com isso, ele te informa o A, né, lembrando que ele também te deu ali o P, que é a distância do objeto até a imagem, então mais 12 centímetros, perfeito? E aí ele pediu a distância focal F.
Galera, nós temos duas maneiras de resolver essa questão. A primeira, um pouco mais extensa. A segunda, só para os fortes. E eu vou te mostrar. A gente poderia lançar mão aqui de F igual a P vezes P' dividido por P mais P'. Essa aqui é a equação de Gauss. Mas veja que para encontrar a distância focal, a gente precisa primeiro também do P'. Como que a gente vai achar o P'? Aí a gente vai lançar mão da segunda equação que a gente conhece, que é A igual a I sobre O igual a menos P' sobre P. A razão desse menos aparecer eu já expliquei nos vídeos lá, eu vou deixar o link na descrição mais uma vez, repito essa informação. É claro que a gente não vai utilizar I sobre O, não faz o menor sentido aqui, a gente quer achar o P'. Então a gente vai usar somente a segunda parte dessa equação. Então, A é mais 3 igual a menos P' dividido por P, que é 12, o que nos leva a P' igual a menos 36 centímetros. Essa é a distância da imagem em relação ao centro óptico da lente, né? Só fazer 12 vezes 3, e aí passa o sinal de negativo para o outro lado, então menos 36. Agora a gente já tem condições de encontrar o valor da distância focal. F' igual a P, que é 12, vezes menos 36, que é o P', e aqui embaixo 12 menos 36, né? Toma cuidado com isso, galera. Em cima aqui nós vamos encontrar menos 432 e embaixo nós vamos encontrar menos 24. Fazendo essa razão, a gente encontra 18 centímetros positivos, o que corrobora o fato de ser uma lente convergente, onde a distância focal é sempre positiva, e o que nos leva ao gabarito de letra C. Agora tem uma resolução bem mais rápida para fazer isso. Quando nós temos a situação onde ele informa o A, o P e pede o F, sem nos informar nada sobre o P', nós temos uma equação que diz que A é igual a F'zinho dividido por F'zinho menos P. Olha aí, é a equação que já relaciona a distância focal com o A, que é o aumento linear, e com o P, sem precisar ter que encontrar o P'. E eu já falei dessa equação aqui, então tranquilinho também, bastava lembrar isso aqui. Claro, muitos não lembram, então eu estou aqui dando um upgrade, né, na nossa resolução. O A ele é 3, a distância focal que a gente quer, dividido por F menos 12, né, no caso. Agora é só multiplicar cruzado, a gente vai ter 3F menos 36 igual a F. A gente vai ter agora, passando o F para cá, então vai ficar 3 menos F, 2F, 2F igual a 36, o que nos leva aqui a, mais uma vez, 18 centímetros como resposta. O gabarito é letra C. E para vocês verem como eu estou feliz com essa questão, lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui o link na descrição também, prof_João Menezes, eu tinha falado sobre o método analítico de espelhos esféricos, que também vale de maneira semelhante e salvaguardada as devidas proporções para as lentes esféricas. Mas olha só, inclusive, os números que eu coloquei aqui, A igual mais 3, quinto caso do espelho côncavo, ou então quinto caso da lente convergente, imagem direita, virtual, 3 vezes maior. Gente, não tinha como errar, ainda tinha outros casos aqui maneiríssimos, então você não podia errar, beleza? Espero que vocês tenham curtido essas resoluções aqui, espero que vocês tenham feito uma boa prova também, e a gente vai se falando, a gente vai tocando o barco aqui em algumas outras questões, beleza? Forte abraço e bons estudos!